passou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas e vencido foi. E a terra estremeceu e sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. E ó morte, onde estás? E o rei ressuscitou, e ele venceu pra sempre, e pra sempre exaltado és, e pra sempre adorado és. Glória a Deus. Aleluia. Quem quer ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Glória a Deus. Gabriel, pra cá, meu filho. Aleluia. Santo Deus. A glória, meu filho. Papai te usar. Vamos orar? Vamos abençoar a vida do Gabriel. Começa a orar aí. Começa a arrancar as palavras dentro dele. Pai, graça nós te damos, Deus Santo Todo-Poderoso. Pai eterno e Pai amado, no nome santo do Senhor Jesus, que a tua graça, o teu amor e a tua infinita bondade, meu Pai, seja sobre nossas vidas nessa noite. Meu Deus e meu Pai, usa a vida do Gabriel nessa noite, meu Deus e meu Pai, para que ele possa comunicar ao nosso coração tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, meu Deus e meu Pai. No nome santo do Senhor Jesus, organiza tudo na mente e no coração dele, meu Pai, para que ele possa compartilhar conosco, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor já falou com o teu servo. Eu o abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Deus é bom demais. Eu não sei se todos aqui conhecem o avô da minha esposa, o Mimo. É uma figura que carimbada na igreja. Ele que foi talvez responsável por estar trazendo eu mais minha esposa aqui para cá, desse ministério. E ele ficou, irmãos, 23 dias para 24, né? Internados. Ele foi para UTI, ele deu Covid, ele deu dengue, ele teve enfisema pulmonar. E ele tem 77 anos. Mas, irmão, só posso aplaudir a Deus, eu só posso glorificar a Deus, porque hoje ele teve alta. O Senhor ainda deu mais ele tempo de vida, para a glória do nosso Senhor Jesus. Por isso que Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Tirar senão o pastor tira foto, o microfone fica no queixo. Meus irmãos, muita alegria estar aqui, poder transmitir uma palavra do coração do Senhor para os irmãos essa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu para os Filipenses, no capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso 12 ao 21. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1, do verso 12 ao 21. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, de tal maneira ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que estou na prisão. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. É verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, porém outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, conscientes de que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles outros anunciam a Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Todavia, o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivo escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado, e por isso me alegro. Em verdade, sempre me alegrarei a bênção de viver com Cristo, pois estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo.
Aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Porque para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus irmãos, para chegar até esse texto aqui, essa noite aconteceu algumas coisas assim, um pouco diferentes na minha vida. É porque eu sempre tenho costume de estar estudando alguma coisa, de estar lendo alguma coisa, de ter alguns sermões preparados, de ter algumas coisas que a gente já está ali, né, para a hora do aperto, você já está pronta, né, é útil e bom o obreiro estar preparado, né, a pessoa está preparada, a gente tem que estar sempre firme e esperto para poder defender o Evangelho. Mas eu tinha assim, textos em Jó, Sermão do Monte, tinha alguns textos preparados, mas a minha cabeça não estava ainda saltando os olhos nesses textos. Só que outra coisa estava chamando muita atenção, que era a forma que a gente estava andando nesse tempo. Em março agora, nós vamos completar, mais ou menos, um ano de Abapai aqui já, né? De ministério. E tem uma coisa que eu pude aprender nesse tempo, é que a gente tem andado numa linha muito, sabe, firme, a ponto de muitas das vezes a gente, ao receber o confronto, se assustar mas é tudo para o nosso bem. Então, bora. E a gente tem participado aí do Maturidade, aprendendo muito ali. E as cartas pastorais nos últimos dias agora têm vindo de uma maneira que tem pegado bastante a gente, né, Léo? Cara, a gente aprendeu a ser preparado como uma flecha. A gente aprendeu a depois ficar esperando o tempo certo na aljava, para poder atingir um alvo, um objetivo, atingir um propósito. A gente falou essa noite aqui sobre propósito. O pastor já está trazendo isso aqui. E eu quero que os irmãos entendam que parece que a nuvem começou a movimentar na minha vida e eu comecei a seguir ela. A palavra que tem sido pregada nesses últimos dias é: siga a nuvem. Se a nuvem se movimentar, a gente movimenta. E vem trazendo isso, sabe, de como nós somos preparados desde o momento da flecha, para depois ir para a aljava, para ser atirado e atingir o alvo, atingir o propósito. E domingo, no culto de ceia, durante 3 mensagens, a gente ouviu sobre aceitar o Evangelho, sobre o que era o verdadeiro Evangelho. E depois isso veio a ser a carta pastoral, nessa última terça-feira. E eu não tinha texto preparado para estar falando sobre isso, mas meu coração pedia que eu falasse sobre isso, sobre propósito, sabe, sobre essa continuação. Porque o que é Evangelho, nós aprendemos domingo? Evangelho é boas novas, é uma boa notícia. Que notícia é essa? O meu Jesus morreu na cruz por mim e por você, meu irmão. Sabe, o nosso destino, porque nós pecamos e destituímos, somos da glória de Deus, era o inferno. É ruim de falar isso aqui, meu irmão, mas o meu destino e o seu, porque nós não somos justos, era o inferno. Sabe, e meu pai, minha mãe, na época deles, era muito comum falar isso, sabe? Se você não se converter, você vai para o inferno, você vai sofrer, você vai acontecer isso. E parece que com o tempo o Evangelho, que era a mensagem que Jesus pregava, a mensagem que João Batista pregou, que era: arrependei-vos, sabe, porque é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, mudem a vida de vocês, porque isso é o Evangelho, abandonar as velhas práticas e correr atrás de uma nova criatura, ser uma nova pessoa. E eu estava entendendo que isso tudo era um processo de conversão, de metanoia em nossa mente, onde nós precisamos entender qual que é o sentido da nossa vida, qual que é a razão da nossa existência. Eu quero chegar nessa noite a entendermos como pode um homem falar que viver para ele é Cristo e morrer para ele é lucro. O que ele sentiu para falar isso? Mas o que é esse Evangelho que nós ouvimos no domingo passado? A boa notícia, meu irmão, ela tem que ser entregue de uma maneira para a pessoa onde ela entenda que é uma boa notícia. Eu falei na carta pastoral que é como se a gente chegasse para o Léo, por exemplo, o Léo, eu falo assim: Léo, eu paguei sua dívida de R$1 milhão, mas o Léo nem sabia que essa dívida existia. Então ele falou: beleza, tá bom. Agora, se eu informo ao Léo antes que ele deve esse R$1 milhão e que ele não tem como pagar, nem se ele trabalhar a vida inteira dele, né, nessa conjectura, ele não vai conseguir pagar. Mas eu falar com ele assim: cara, sem você me pedir, sem você merecer, eu paguei a sua dívida. Sabe, está consumado, tetelestai, totalmente pago. Isso é o verdadeiro Evangelho.
Deus fez algo para a gente, Ele colocou o seu Filho unigênito naquela cruz, e isso foi um escândalo de tão glorioso que é. Sabe, nada que a gente faz nessa terra talvez não seja um cisco perto do escândalo da cruz. Mas agora a gente precisa responder a isso de alguma maneira. E a resposta que eu tenho para os irmãos, e a resposta que eu encontrei, né, que a nuvem foi movimentando e eu fui pegando, era a resposta que eu posso dar para o Evangelho, a resposta que eu posso dar para Cristo, é viver para Ele, cara. O propósito ao qual nós estamos sendo preparados desde a flecha, desde o momento da aljava, desde acertar o alvo é isto. O alvo é Cristo. O nosso alvo deve ser Cristo em todo o tempo. Engraçado que os irmãos que têm aí o pastor no Facebook, que tem as páginas da igreja, prestem sempre atenção. E na hora me veio na mente duas frases que o pastor escreveu lá. Uma delas vai dizer assim: há duas coisas muito importantes nessa vida. A primeira é o dia do seu nascimento, e a segunda é descobrir o mais rápido o seu propósito. Você já descobriu o propósito da sua vida, meu irmão? Sabe por quê? Diz a outra frase do pastor: todas as pessoas que demoram a descobrir o seu propósito são as que mais nos dão trabalho. Sabe? Aquela pessoa que não sabe o que ela está fazendo, ela não sabe nem por que ela saiu de casa. A gente tem que sair daqui com nossa motivação firme, sabendo quem é o nosso rei. Sabe por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, pelos séculos dos séculos, amém. Eu preciso de entender isso. E aí foi afunilando, eu falei, não tem como. Eu tenho que falar sobre o que é viver uma vida de propósito. O que é isso? E se tem um cara que passou por muita coisa, mas não saiu, não perdeu o seu alvo, não desistiu do seu propósito, é o apóstolo Paulo. A carta que nós lemos aqui de Filipenses, inicia-se com Paulo preso. Paulo escreve 4 cartas, chamadas cartas da prisão em Roma. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas quatro cartas ele escreve enquanto ele está amarrado 24 horas com um guarda, e um guarda que não era um guarda qualquer, era da guarda pretoriana, a guarda de elite do imperador. E Paulo, ele começa o texto no versículo 12 falando assim: desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Cara, por que Paulo está falando isso? Paulo tem uma preocupação com esse povo de Filipe, essa igreja de Filipenses. Essa igreja amava Paulo, essa igreja contribuía financeiramente com Paulo e preocupava com ele. E nesse momento, Paulo está escrevendo para eles porque a notícia de que Paulo estava preso em Roma era grande. Paulo ficou 2 anos preso ali. E agora aquela igreja e as demais também, onde Paulo teve a sua ação, estava preocupada como vai ficar Paulo, que era o principal líder do cristianismo naquela época, e como fica o evangelho diante disso. Mas Paulo vai falar: irmãos, saibam que tudo o que me aconteceu é para o progresso do evangelho. Cara, o que aconteceu com Paulo para ele dizer que tudo isso é para o progresso? Quais foram os fatos que estão incluídos nesses acontecimentos? E aí eu pego a vida de Paulo e começo a fazer um retrospecto. E para a gente resumir de uma maneira aqui, saudável, Paulo era perseguidor dos cristãos, fariseu, e ele era um assíduo perseguidor. Ele era um cara que tentou de tudo derrubar o cristianismo. Mas um dia, cara, ele teve um encontro com Cristo. E sempre que quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente não tem como ser a mesma pessoa. Paulo muda 100%, a sua mente é renovada, transformada, metanoia em Paulo. E Paulo agora ele sai, e na cidade de Damasco, e depois ele se retira, fica 3 anos na Arábia, reestruturando a sua teologia, porque agora ele tem que entender que todo aquele Antigo Testamento que apontava para Cristo, era o Jesus que ele encontrou. E agora ele está reestruturando, está estudando novamente. Ele sai da Arábia preparado. E a principal igreja naquela época, a igreja de Jerusalém, que Pedro estava à frente, Paulo se sentiu o quê? Eu sou bom, eu estou estudado, eu estou preparado para isso. E ele vai para Jerusalém, vai para a igreja de Jerusalém. Mas sabe o que acontece quando ele chega lá? Ele é expulso. Sabe, eles rejeitam Paulo em Jerusalém. O povo, os apóstolos não dão muita atenção. Paulo sai rejeitado de lá, e só quem já sofreu uma rejeição sabe quão ruim é isso. Sabe, só quem sofreu. Quando você chegar no ambiente que você o espalha montinho,
sabe, que ninguém quer ficar perto de você. Cara, Paulo perseguiu aqueles caras há um tempo atrás. E agora ele chega querendo ser o cara da igreja de Jerusalém e não dá. Ele é rejeitado. E ele tem que sair dali. Ele vai para a cidade natal dele, Tarso. Fica 10 anos na geladeira esperando Deus falar com ele novamente. 10 anos. E eu fico pensando, como Paulo espera 10 anos sem você ver uma reclamação dele. Sabe, às vezes eu me pego com muita ansiedade, com vontade de que ele está pregando. E às vezes quando a gente lê isso, eu falo, cara, Paulo esperou 10 anos para poder trabalhar. Aí Deus chama Paulo, tá? Mas não chama como primeiro, não. Barnabé e Paulo. Saem os dois para a missão. Saem os dois para fazer a sua primeira viagem missionária. E eles vão para a cidade chamada Listra, em Atos 14, 19. Sabe o que acontece com eles? Eles pregam o evangelho. E logo eles são apedrejados e arrastados como mortos nessa cidade. Paulo está tentando atingir o propósito da vida dele, que é propagar esse evangelho, é jogar isso para frente, é abrir caminho, é transmitir o que Jesus fez por ele. Mas ele é apedrejado, é arrastado na cidade como morto, e tem que sair dessa cidade. E eu não vejo Paulo reclamando, cara, em nenhum momento. Sabe o que dá para entender? Que quem tem propósito não tem tempo para reclamar. Porque se aqui não te ouviram, eu vou para outro lugar onde vai ter pessoas que vão estar dispostas a mudar de vida. Paulo sai de lá, arrastado como morto, e vai para a cidade de Filipos. Sabe o que acontece com ele lá? Ele é açoitado com varas. Ele toma coça, irmãos. Um açoite romano, 39 mais uma chibatada nas costas dele. E todo lugar que Paulo ia pregar, ele apanhava, cara. Ele era perseguido. O que Paulo passa e você não vê ele reclamando? E ele sai da cidade de Filipos. Em Tessalônica e Bereia, ele é escorraçado, é expulso. Ele chega em Atenas, é chamado de tagarela. E na igreja de Corinto, ele é chamado de impostor. Cadê o Paulo reclamando? Cadê o Paulo desistindo? Cadê? Ele volta para Jerusalém, depois disso, anos de vida nessas missões aí, nessas viagens missionárias dele. E em Jerusalém, ele é acusado e preso. Na cidade de Cesareia, ele é julgado. E ele, a ponto de receber o voto final lá, ele apela, porque ele tinha cidadania romana. Ele pede, eu quero ser julgado lá em Roma. Só para vocês saberem, meus irmãos, Paulo aqui, eu tenho para mim que já tinha um plano na cabeça dele. Ele não conseguiu ir lá, fundar a igreja já existia lá. Ele já tinha escrito uma carta para os romanos. E ele tinha um anseio de visitar aquele lugar. E teve um jeito que ele conseguiu de ir lá, só teve um jeito, era preso, cara. Sabe? Paulo pega aquilo que o fez, que qualquer pessoa pensaria que era o fim, e transforma em oportunidade. E ele vai ter que ser agora julgado lá em Roma. E no caminho para chegar em Roma, ele sofre um naufrágio. Nesse naufrágio, 276 prisioneiros perderam a esperança de salvamento. Eles ficaram por 14 dias naufragados. Mas Paulo não perdeu a esperança. 14 dias no meio do mar, sabe? E ele não perde a esperança. E a Bíblia fala que, pelo contrário, ele encoraja aquelas pessoas. Sabe, ele tinha certeza do que Deus que ele serve é maior do que tudo, cara. Não tem naufrágio para esse Deus. E ele é resgatado, ele vai para uma ilha chamada Ilha de Malta. Ele chega lá, eles vão arrumar ali uma fogueira, uma víbora vai lá e pica a mão dele. Sabe, ele acabou de sair do naufrágio, ele chega agora está sendo mordido por uma víbora. E você pensa que não pode piorar. As pessoas que estavam à volta dele achavam que essa mordida que aconteceu era justiça de Deus, porque ele não morreu no naufrágio. Sabe, e Paulo não acontece nada com ele. A víbora morde, eu estou achando que é a víbora que saiu pior na história. Paulo continua firme. Sabe, não tem velha serpente, sabe? Não tem Satanás. Satanás é um cachorrinho nas mãos de Deus. Cara, não existe esse dualismo entre Deus e Satanás. Ele é pequeno. Desde Adão e Eva, Deus falou, vai nascer da descendência da mulher, um que esmagará a cabeça da serpente. O plano da salvação está instaurado desde o início. Não tem, cara, não tem essa preocupação. Paulo fica tranquilo. Ele vai para a cidade, para a casa do principal daquela ilha. Chega lá, o pai desse cara está doente. Sabe o que Paulo faz, irmãos? Ele ora, cara, e aquele homem é curado.
Sabe, os enfermos da ilha é atraído por aquilo e todo mundo vai saindo curado, cara. Ele está num lugar onde ele acabou de passar por um naufrágio, onde ninguém queria ele vivo lá, e ele está curando as pessoas pelo nome de Deus. Isso é uma pessoa, cara, que entende e vive pelo propósito. Ele sabe que independente das circunstâncias, ele vai prosseguir para o alvo. Depois de tudo isso, irmãos, ele vai e chega finalmente em Roma. Sabe, onde ele sempre quis chegar. Chegando lá, não tem ninguém aplaudindo a chegada dele. Não tem ninguém com uma placa escrito bem-vindo Paulo. Nada disso, quem espera ele é a guarda principal. São os principais soldados daquela época. A guarda pretoriana. A guarda do próprio imperador. 10.000 homens no início dessa guarda. Depois foram aumentando ao longo do tempo. E Paulo, ele é acorrentado, né? E ele fica sob jurisdição, sob vigia desses homens por um tempo. Mas assim, o que eu paro para poder pensar sobre isso tudo que Paulo passou? Paulo, ele olhou para o seu sofrimento como uma abertura de novos caminhos para o Evangelho. Quando a palavra fala aqui que ele tudo contribuiu para o progresso do Evangelho, a palavra progresso, que vem do grego procope, significa avanço de um exército ou uma expedição, que era derrubar de antemão, sentido de limpar o caminho, limpar os obstáculos que impediam o avanço. Paulo está dizendo que tudo que eu contei aqui que ele sofreu, nada mais era ele abrindo o caminho, era ele limpando o caminho para que o evangelho que ele tem pregado, o evangelho que as pessoas têm recebido, possa passar adiante. Isso é entender o propósito, é entender que ele, como apóstolo, ele vai inaugurar, ele vai abrir. Isso é isso. Entenda o propósito, meu irmão. Quando você entende isso, sua vida muda. O segredo é, quando existe propósito, olhe-se para as circunstâncias como oportunidades de Deus para o avanço do Evangelho. E você tem prazer com aquilo que Deus fará, em vez de queixas por aquilo que Deus não fez. Sabe, acontecem as coisas que a gente fica, Deus não me ajudou nisso, Deus não me fez aquilo, Cara, quando você entende o propósito, tudo que acontece na sua vida, ou você vai aprender, vai ter experiência com aquilo, ou você vai crescer durante aquilo, alguma coisa vai mudar. E é fato, tá? Pandemia, pastor. O que acontece com a igreja? Aqui, Abba Pai, glória a Deus. Cresceu. Sabe, na história da igreja primitiva, perseguição aos cristãos, botava o Coliseu Romano, feras, leões para matar os cristãos. Sabe, o espetáculo era a morte dos cristãos. Cristãos pendurados no madeiro, cristãos sendo degolados, pessoas aplaudindo. O sangue que era derramado no Coliseu servia para a semente do Evangelho. Quanto mais cristãos morriam, mais pessoas entendiam que a morte deles era porque era pequena perto do que Cristo fez na cruz. O propósito estava se cumprindo. Aquela pessoa que morreu pelo Evangelho, morreu em defesa, morreu pelo avanço do Evangelho, entendia o seu propósito de vida. Entendia que morrer era lucro. Então não tinha medo, então não tinha reclamação. A pessoa que vive de propósito, a pessoa que vive pelo seu propósito, ela não tem tempo para essas coisas. Sabe, meus irmãos, a pessoa que vive para propósito, ela vem para a igreja já sabendo o que ela está vindo fazer aqui. Ela sabe que aqui é o lugar de adoração a Deus. Então ela não se distrai. Então ela sabe porque a saúde da casa dela para adorar o nosso Senhor. Sabe aquela fofoca? Picuinha, aquelas coisas que tem, sabe? Ô crente, porque crente também é um ser fofoqueiro, né? Não está livre disso. Sabe essas coisas? Disse-me disse, essas coisas todas. O cara que entende o propósito dele na vida nessa terra, ele não liga para isso aí não. Sabe, isso é pequeno. Ele vai perdoar, ele vai atrás sem ter culpa. Por quê? Porque o propósito dele é propagar o Evangelho, cara. O propósito dele é Cristo. Se você sair daqui hoje com a sua mente mudada pelo menos um pouco, entender que a sua vida é responder à boa notícia de Deus, que a sua vida é você ser um espelho, é ser a imagem e semelhança de um Deus que é perfeito, de um Deus que é magnífico, você vai ter sua vida transformada. Versículo 13. De tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que estou na prisão, diz Paulo. Paulo estar preso em Roma, acontece algumas coisas. Todos os guardas entenderam que Paulo estava preso lá, não era porque ele era um malfeitor, não era porque ele era um preso político. Ele estava preso por causa de Cristo. Ele estava preso porque ele acreditava em um homem
que morreu dizendo que estava dando a vida pelos pecadores. E a guarda via isso. Sabe o que acontece, irmãos? Eu fico pensando, imagina Paulo, com o currículo que ele tinha, com a experiência que ele tinha, com um cara que entendeu o seu propósito, está acorrentado 24 horas, com pelo menos 4 soldados, porque o turno era de 6 horas. O que Paulo fazia com esses soldados? Chorava? Resmungava de estar na prisão? Resmungava de que a comida que estava vindo estava fria? Que não tinha água que ele queria beber a hora que ele queria? O que Paulo fazia com esses caras? Reclamava da vida? Reclamou que sofreu naufrágio, que foi picado pela serpente? Reclamava? Não, Paulo pregava para eles, cara. A guarda pretoriana, quando que seria que Paulo teria a oportunidade de fazer isso? As cadeias de Paulo abriram portas para o Evangelho. Os homens podem prender você, mas não o Evangelho. Paulo não é um malfeitor social, não é um preso político, mas é um embaixador de Cristo em cadeias. Sabe, meus irmãos, a prisão de Paulo é a tribuna, as algemas são os megafones de Deus. A vida de Paulo grita mais alto do que qualquer palavra que ele pudesse falar. Imagina aqueles guardas todos os dias, vendo Paulo escrevendo carta, dizendo que ama os irmãos, ouvindo de Paulo sobre Cristo todos os dias. Sabe, vendo as pessoas que iam visitar Paulo, como ele tratava elas. Vendo Paulo respondendo os seus malfeitores, os seus algozes. Não tem como, cara, a vida do cara comunicava demais. A pessoa que tem propósito comunica, cara. A pessoa que tem propósito contagia quem está ao redor. Como assim, Gabriel, contagia? É só ler o próximo versículo. Filipenses 4:22, antes disso, vai dizer que no final da carta de Filipenses, Paulo manda saudações àqueles caras. E quando ele vai dar saudação, ele vai falar assim, ó: todos os santos os cumprimentam, especialmente os que estão no palácio de César. Cara, a guarda pretoriana que estava açoitando Paulo ali, que estava guardando ele, estava saudando a igreja de Filipos. Os caras foram salvos, os caras creram no Evangelho. Por quê? Porque a vida de Paulo propagava, a vida de Paulo transmitia. E no verso 14 ele fala assim: e os irmãos em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. Que irmãos eram esses? A igreja de Roma ali. Cara, Roma era uma cidade gigantesca, mais de 1 milhão de pessoas, a principal cidade, a capital do Império Romano. E os cristãos que tinham lá, que ainda não eram, a gente pega pela carta do apóstolo Paulo aos Romanos, não eram tão firmes, tinham essas divisões. Agora eles olham para o principal propagador do Evangelho e veem que a vida dele está contagiando eles, está comunicando eles. Opa, peraí, Paulo está passando por isso tudo, nós estamos aqui livres, o cara está preso e está propagando o Evangelho, está ganhando os guardas. O que eu vou fazer, cara? Eu tenho que responder a isso. É mais forte do que a pessoa pensar. E a maioria dos irmãos de Paulo, motivados por o que estava acontecendo com ele, pelas algemas dele, começaram a pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. Quem tem propósito contagia as pessoas ao redor. Sabe, não são as circunstâncias que fazem o homem, é o homem que cria as circunstâncias. Não importa o ambiente que você esteja, você é sal da terra e luz do mundo. Uma pessoa que entende o propósito não consegue chegar no lugar e não contagiar o local. Sabe, quando você chega no local e as pessoas estão falando alguma coisa que não são, sabe, não é do agrado seu, e elas param por respeito a você. Já aconteceu isso com vocês? Sabe, é quando você está no seu trabalho e alguém chega e te pede uma oração, alguém deixa de fazer alguma coisa errada porque você está perto. Sabe, isso é ser sal, cara, isso é salgar. E eu vou te falar uma coisa, se não está acontecendo isso na sua vida, é porque você não entendeu o seu propósito. Se você não entendeu o seu propósito, você viu o que aconteceu com quem não entende o propósito. A vinha vai ser dada a outro, você vai morrer, você não vai colher frutos. Aleluia. Do verso 15 ao verso 18, acontece uma coisa que o pastor falou aqui agora na oferta. A maioria dos irmãos pregaram com mais coragem e temor depois do que Paulo fez. Mas alguns, pastor, eles proclamavam a Cristo por inveja, por rivalidade, sabe? Eles faziam por ambição, sabe? Por coisas egoístas, sem sinceridade. Sabe o que eles faziam? Eles pregavam o evangelho com motivações erradas. E o que Paulo faz mediante a isso? Verso 18.
Todavia, o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado, e por isso eu me alegro. O que o pastor falou sobre o bispo Edir Macedo? Motivações erradas, talvez, pastor. Quer ganhar dinheiro, quer fazer o que tiver que fazer. Mas quantos não são salvos por isso? Quantos não têm um encontro com Cristo, depois vai ter um encontro com a palavra de Deus, vai ter sua vida transformada? Paulo, se fosse nos dias de hoje, falaria o que nós estamos falando. Eu creio que ele falaria, O que importa é que o nome de Cristo está sendo proclamado. No verso 19, antes eu quero até perguntar para os irmãos o seguinte: como que a gente tem feito a obra de Deus? Será que, pastor, será que tem alguém aqui que tem feito a obra de Deus com motivações erradas, assim como essas pessoas faziam? Sabe, tem gente que vem para a igreja só por causa do compromisso de ter que estar aqui? Sabe, tem gente que vem para a igreja porque o facilitador não ficar falando muito na sua cabeça, para o pastor não dar puxão de orelha. Tem gente que vai só por causa disso no GC. Qual é a sua motivação para estar em Cristo? Qual é a sua motivação para estar em comunhão com os irmãos? Sabe por quê? Porque eu me alegro demais, cara. Sabe, eu quero chegar ao nível do salmista que fala: mais vale um dia em tua casa do que 1000 noites em outro lugar. Mais doce é a tua palavra em minha boca do que o mel. Sabe? O que é isso, cara? Meditar na lei do Senhor e ter prazer nela de dia e de noite. É o prazer que motiva a gente, cara. Agora, o que será que está motivando a sua vida? E com isso tudo, mesmo você tendo o motivo errado, uma coisa é importante a gente ressaltar: até mesmo quem tem propósitos errados, motivações erradas, são melhores do que quem não age. Quem não saiu da aljava, quem não segue um propósito, é pior do que essas pessoas. Sabe, aquela pessoa que não sai de cima do muro, não vai, quer viver o sobrenatural, mas não tem coragem de fazer igual Pedro, de pisar no mar, para depois ver se vai boiar ou não. Cara, para começar, o Birinha pregou há pouco tempo sobre isso. Para dar um passo sobrenatural, a primeira coisa é o passo natural, é começar. Cara, dá um start na sua mente aqui hoje. Fala: eu vou começar, eu não sei como, não sei qual que é o meu propósito ainda, não sei qual a área que eu vou trabalhar na igreja, mas eu só sei de uma coisa: eu quero cooperar com Cristo, eu quero ajudar o avanço do Evangelho. Aleluia, glória a Jesus. No verso 19 vai estar falando: pois eu estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. O que Paulo está falando aqui? Paulo tinha certeza de que tudo que estava acontecendo com ele ia acabar. Primeiro que para Paulo, tanto o morrer não é o fim. Entenda que o cristão, morrer não é o fim do cristão. O nosso Jesus tomou lá a chave, Nosso Jesus resolveu esse problema aí. A morte é um pontapé para a eternidade. E uma coisa que eu aprendi é que o tempo é curto, mas a eternidade não. Nós somos aqui forasteiros, nós estamos morando de aluguel nesse lugar. Um dia nós vamos morar com Cristo, nós vamos caminhar nas ruas de ouro e de cristal, nós não vamos sentir mais dor, nós vamos poder conhecer a Cristo mais verdadeiramente. Paulo está dizendo que a oração e a súplica, o socorro do Espírito de Jesus Cristo, agem juntos. Oração e ação de Deus caminham juntos. Aí me vem o Birinha, cara, e a nuvem é um trem muito doido. Você começa a pescar as coisas. O Birinha me posta ontem à noite uma frase: a distância entre um problema e a solução é a distância entre o joelho e o chão. Do Spurgeon. Sabe? O que está acontecendo na sua vida? O que está acontecendo? Sabe, você está naufragado? Sabe, você está passando por dificuldade, você está preso. O que está acontecendo? Só te falar uma coisa: Paulo tinha certeza que de momento que ele ajoelhava, o céu se conectava com ele, cara. O Deus que tudo criou, o arquiteto do universo, parava para ouvir. Paulo, para te ouvir, meu irmão, e entra no teu quarto, e entra em secreto e fala: oi. Que Deus é esse, meu irmão? Glória a Jesus, aleluia. Que Deus é esse que é tão magnífico e para te ouvir? Sabe por que ele para te ouvir? Que você é filho dele, cara. Aba, paizinho, tem carinho, tem contato, tem intimidade. Ele não faz isso para qualquer um, cara. Exalta o nome dele por ele te ouvir todos os dias. Agradeça a ele pelo ar que você respira. Louva o Senhor pela sua vida, pela vida dos seus familiares. Eu louvo a Deus pela vida do Mimo. Louvo a Deus por tudo que ele faz. Verso 20 vai dizer: aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a intrepidez,
tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo. Cristo será engrandecido em meu corpo, seja durante a vida ou mesmo no final da sua morte. Gente, a glória de Deus é o fim último da existência humana. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, eu falo. O seu propósito é a glória de Deus. Sabe, essa é a sua finalidade. O alvo em que a flecha foi preparada, colocada na aljava para acertar, o alvo é Cristo, é a glória dele. Essa é a sua finalidade. E não basta viver bem, é preciso morrer bem. Aí, como eu estava falando, a nuvem está movimentando, vem na minha memória, o pastor falando. Não adianta, às vezes, um homem ter uma vida toda íntegra, que se no final ele morre fazendo algo errado, e vai ser lembrado pelo quê? A sua morte. Não basta viver bem, você tem que morrer bem. Não morrer bem, quem não morre bem quem não vive para glorificar a Cristo. Não pode ter a morte de um justo quem viveu como ímpio. Não pode glorificar a Cristo na morte quem não o glorificou na vida. Então vai se acalmando aí, achando que no céu você vai reinar, sem que você faça nada aqui não para você ver. Sabe, a salvação, né? Nós já estamos falando isso na maturidade, começou já foi. Eu creio, nós somos salvos. Jesus morreu por nós, a graça nos pegou, nos abraçou, nós estamos mergulhados nela. E agora, o que eu faço? O que eu respondo a esse evangelho? Eu propago ele, eu transmito, eu vivo Cristo. E com isso tudo, meus irmãos, Paulo fala no versículo 21, algo que é incrível, essa frase, a primeira vez que eu ouvi ela, eu senti algo já diferente. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cara, a morte é a coisa onde as pessoas mais se preocupam nessa vida, cara. Sabe, é duas perguntas que perduram o universo. Qual é o sentido da vida e para onde a gente vai depois da morte? Não é isso que a gente aprendeu em filosofia? Não é isso que os psicólogos tentam te fazer entender nas emoções da sua alma? Não é isso que os sociólogos, os filósofos penduram nos livros e procuram tentar te dar essa resposta? Cara, o meu Jesus já respondeu isso há muito tempo. Que isso, cara, o nosso Deus já falou isso há muito tempo. Ele nos criou do pó da terra, a sua imagem e a semelhança. Por que alguém cria parecido? Aqui é para você ser igual a ele, cara, precisa imitar ele. Está aí a resposta. Quer saber qual que é o sentido da vida? É Cristo. É acertar o alvo, é seguir o propósito, é viver pelo propósito. Para aqueles que não creem em Deus, a vida sobre a terra é tudo que existe. Isso é triste, cara. Sabe, é cavar uma cisterna rota, uma cisterna furada que não retém água. É cavar um poço e colocar água e falar, agora estou tranquilo. E quando vai no outro dia não tem água lá mais. Aí você tem que fazer tudo de novo. O prazer momentâneo passa. Sabe, se a gente pegasse essa frase, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro, e trocasse por algumas palavras como dinheiro, ficaria assim, para mim o viver é dinheiro, e o morrer é deixar tudo isso para trás. Não tem sentido. Para mim o viver é a fama, e o morrer é ser esquecido. Para mim o viver é poder, e o morrer é perder tudo. Não tem sentido. O homem está em busca de sentido. Mas tem uma coisa que não acontece, cara, porque Deus pôs a eternidade no coração do homem. E somente o eterno pode preencher isso. Não vai ter nada que a gente faça aqui nessa terra, cara, com prazeres momentâneos, que vai preencher um vazio que tem no seu coração. Sabe por quê? Porque esse vazio é infinito. E só pode ser preenchido por um Deus que também é infinito. A eternidade já está em você, o Espírito está selado em você. A morte para o cristão não é o final da linha, não é a cessação da existência. A morte, na verdade, é o lucro, porque é o descanso das nossas fadigas, diz Apocalipse. A morte é lucro porque morrer é ser aperfeiçoado para entrar na glória. A morte é lucro porque morrer a morte de um justo é algo belo aos olhos de Deus. A morte de um justo é algo belo aos olhos de Deus. Cara, qual que é o seu legado? Você partir hoje, quem vai lembrar de você? O que você fez nessa vida? O que você fez, cara? Você garantiu o seu futuro? Você garantiu a eternidade? Você não fez nada, você viveu para você, sabe, vivendo dia após dia. Não tem como sair daqui hoje, cara, do mesmo jeito que você entrou. Assim como não tinha como eu pensar mais sobre isso depois dessa mensagem que cortou para mim. Para me encerrar, se você ainda não entendeu qual é o propósito da sua vida, eu digo para você, é responder o Evangelho. O propósito da sua vida está lá em 2 Timóteo, a última carta que Paulo escreve, lá no final da sua vida, na sua morte. Ele fala umas coisas que são incríveis. Primeiro, o propósito da vida de Paulo, o propósito da nossa vida é combater o bom combate.
Veja que o combate é normal, todos teremos, mas olha que Paulo adjetivou ele como bom. Combater para poder avançar o evangelho é bom. O propósito da vida de Paulo e o nosso tem que ser combater o bom combate. Segundo, é completar a carreira, cara, e não desistir no meio do caminho. Quem tem propósito não desiste, cara. Quem tem propósito passa por cima da adversidade, por cima da dificuldade, contorna se for preciso, flui como um rio. Quem tem propósito, cara, guarda a fé, né? Guardei a palavra, meu coração, para eu não pecar contra ti. Guarde a fé nessa noite, meu irmão. Guarde tudo que foi falado aqui. Coloque no teu coração e saia daqui transformado para a glória de Deus. Amém? Agradeço no nome de Jesus. Jesus, imagem do Deus invisível, Jesus, e a glória do Deus Pai. Jesus, imagem do Deus invisível, Jesus, e a glória do Deus Pai. E toda a criação aguarda, sim, e ansiosamente aguarda e a manifestação dos filhos de Deus. Oh, cantere benai, shibarai, cantere benai, shiralavai, desurere benai, cantere benai, shibarai, desurere benai. Oh, cantere benai, shiralavai, desurere benai, cantere benai, shibarai, desurere benai, cantere benai, shibarai. Oh, cantere benai, shiralabai, de cante sure cantere benai, shiralabai, de sure ne benai canta. Ah, de cantere benai, cantere benai, cantere benai, cantere benai, cantere benai.
o conserto é necessário. Igreja, a repreensão é necessária. Igreja, as palavras duras são necessárias. Porque não tem mais tempo para brincadeira. O tempo do bate-a-sopra acabou. O tempo da verdade chegou. E hoje, olha, uma igreja que muitas vezes quer ser adolada, está mais preocupada com o ser, com o aparecer, do que com o viver. Vocês têm palavra, igreja. Vocês têm ensinamento, igreja. Então desperta. Abre o teu coração para o conserto, igreja. Amém. Essa família, guarda, cuida e zela. Abençoa. Orem, porque eles têm zelado dia e noite por cada um de vocês. Vocês não entenderam ainda o que vem por aí, igreja. O salto é grande. Existe uma multidão a caminho, igreja. E o que vocês farão com aqueles que eu estou enviando, igreja? Que cuidado vocês têm para oferecer para aqueles que precisam, igreja? Quanto tempo já foi investido na vida de vocês, igreja? Acorda, igreja. Cessou o tempo de vocês que já estão aqui há tanto tempo dar trabalho para este homem, igreja. Mas chegou o tempo de vocês fazerem o que ele ensinou. Não há muito o que ser falado mais, o que ser ensinado mais. É vocês que precisam colocar em prática tudo que ouviram durante este tempo. Essa família precisa de vocês, igreja, para cuidar daqueles que estão chegando. Cansados, arrebentados, mas que eu amo e que eu tenho enviado para uma casa séria, para uma casa que vai cuidar e que vai amar, igreja. Então eis eu aqui, igreja. Oh, toma postura, igreja. Aproveitem o lugar, aproveitem o espaço, aproveitem o privilégio. Para de querer catar os cacos dos corações de vocês e vai cuidar do coração do próximo, igreja. Porque enquanto você cuidar do próximo, eis que o Pai cuida de ti, igreja. Oh, desperta, igreja. Vai marchar, vai caminhar, vai crescer. Oh, o exército está chegando, mas um exército de pessoas feridas que vão precisar ser transformadas. E vocês, o exército que já foi capacitado, está dormindo. Vocês, o exército que já foi preparado, não quer tomar posse das armas que foram depositadas em suas mãos, igreja. E desperta, igreja, desperta, igreja. Oh, meu filho, prepara o coração, continua buscando, continua consagrando, porque o povo que eu estou enviando está chegando. E o povo é muito numeroso, o povo é grande, meu filho. Oh, minha família escolhida e separada, continua caminhando. Para, não preciso olhar para o lado nem para trás, porque sou eu que cuido, sou eu que guardo, sou eu que preparo. E quanto àqueles, minha família, que vai ficar pelo caminho, descansa o teu coração, porque tudo fizeste. Tu fizeste. Oh, empenhaste força, empenhaste sabedoria, tu teve zelo, tu guardou, mas eles não quiseram e tu mais
tem vivido aperto, tem sentido dores. Oh, mas estes têm sido preparados para estar com você na frente. Muitos têm sofrido, têm sido espremidos. Muitos têm passado pela moeda, mas são para ficar mais forte. São para tomar tenência. São para ocupar o lugar que eu tenho para eles. Então deixa que deles eu tenho cuidado. Oh, filho meu, fica na minha graça. Fica na minha paz e no meu amor, porque eu tenho cuidado desta casa do primeiro dia e eu cuidarei até o fim, porque grande é o que eu vou fazer. Oh, esta casa será conhecida em muitos lugares. Oh, porque vocês serão os pequenos, grandes diante de mim. Fiquem na minha paz e desperta a minha igreja. Pai, graças eu te dou, Deus eterno. Bendigo, exalto o teu nome que é santo. Abençoa os filhos que o Senhor me deu. Abençoa os profetas da casa. Abençoa a tua profetisa. Abençoa a tua filha, ao qual o Senhor levantou como instrumento, Deus eterno, aqui como tanto sobre esse altar, meu Senhor da glória. Tu tens liberdade no nosso meio, Pai. Tu sabe que eu creio, respeito e amo os dons espirituais. Eu sei que o Senhor fala, eu sei quando o Senhor levanta, eu sei quando o Senhor tem algo para a tua igreja, para o teu povo, para os teus filhos. Então guarda, Senhor, a vida da tua filha, tua família, tua casa, o teu esposo, aleluia, o cabeça, continua sustentando, meu Deus. Coloque uma sebe em volta dessa família, Pai, e que o zelo do Senhor, ó Deus eterno, continue sobre essa casa. Livra da inveja, do olho grande, da palavra contrária, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Nós repreendemos agora e damos uma ordem: vai embora em nome de Jesus. E que o óleo da tua alegria continue sendo derramado sobre a vida da tua filha, sobre a casa dela, sobre o seu ministério, sobre o seu propósito, no nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Você pode aplaudir a Jesus, querido. Ei, abadaia serva. Ai, onde eu coube andar e me acer. Sabe o que eu lembrei aqui? A atmosfera já mudou. Por quê? Teu Espírito está aqui. Porque o Espírito dele está. E onde o Espírito dele está, a atmosfera muda. A atmosfera muda, o ambiente muda, querido. Abadaia serve a dar a labassuirevácia. Sim. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Queridos, ei, o Senhor está na casa. Fica tranquilo que tudo que está acontecendo por Ele.
Thalita não sabe de nada que está acontecendo, mas o Deus que ela serve sabe. Por esses dias agora, 3 famílias nos deixaram. Eu tenho certeza, 2 também assim. E eu profetizei, eu falei, Deus vai limpar. A notícia chega, pastor, fulano saiu do GC. Saiu? Saiu. E por que saiu? Porque não aceitou o que o Senhor propôs, o que o Senhor falou. Falar com você, já era para ter ido há muito tempo. Que já está comigo aqui há quase 4 anos, ouvindo eu falar as mesmas coisas. Se o evangelho não te confronta, se o evangelho não te movimenta, se o evangelho vai te largar, se o evangelho que você acha que é evangelho está te largando estagnado no lugar, você não está no lugar certo, você está no lugar errado. Outro facilitador passou aqui, ó, os prints, ó, saiu tudo do grupo. Falei, não preocupa, estou falando que Deus está movimentando a casa. E olha só, pessoas que nós temos regado sobre a vida dela, plantado e plantado com força. Falei, não, querido, talvez tenha um lugar melhor para ir. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Ontem eu recebi notícia assim, porque eu estou aqui ajudando uma congregação aqui que não tem pouca gente, nós estamos aqui ajudando. Mas quem enviou vocês? A minha pergunta é, quem enviou vocês para ajudar? Porque sabe qual que é o problema que eu entendo? Desobediência de quem está indo e falta de sabedoria de quem está recebendo. Quem enviou? Ou está recebendo desertor para poder ajudar? Não, querido. Quando alguém tiver de fazer alguma coisa ou ir, pode ter certeza, pastor, lá no alto da minha casa, lá no picoto, lá no canto, tem uma congregaçãozinha que eu queria ajudar. Querido, eu vou te enviar. Pode vir que eu vou colocar as mãos e eu vou te enviar, porque filho é enviado. Ele vai debaixo da graça, da unção, da obediência do Pai. Agora não, desobediente, desertou, ele sai e vai. E aí eu fico com dó de quem está recebendo. Por que a minha oração é essa? A minha oração, Senhor, a seara é grande, ceifeiros são poucos, mas a tua palavra diz que o Senhor enviaria ceifeiros para a tua seara. Eu abro um parênteses dentro da minha oração e falo, mas manda para mim, Senhor, homens e mulheres, segundo o teu coração, que estão andando com o teu propósito e que vão carregar o que eu estou carregando. Ô irmão, Deus faz totalmente diferente. Deus faz totalmente. Aí Deus envia, e envia com força. Louvado seja Deus. A Thalita não sabe do que está acontecendo, mas a boca do profeta que abre ela, Deus usa. Deus mostra, Deus fala. Fica tranquilo. Eu falei, 170 pessoas, cara, tem gente demais. O Senhor vai ter que dar uma peneirada, irmão, para limpar um bocado, para chegar pessoas que querem viver de fato o propósito, cara. Não tem espaço, cara. Todo mundo tá, as palavras que estão sendo comunicadas sobre os filhos, cara. Quando você olha as palavras que os filhos estão comunicando, cara, que o Gabriel pregou hoje, cara. Estou tentando trazer algo que eu estou meditando, mas esses dias eu andei numa linha. Você entendeu, cara? Tá andando, cara. Tá andando conosco, tá ouvindo, tá sentindo o nosso cheiro, tá sentindo a nossa dor, tá vendo a nossa movimentação. É isso, querido. Ô pastor, faz uma conferência, traz um pastor lá de fora. Meu irmão, eu não preciso trazer quem não sente a nossa dor, irmão. Deus já está levantando dentro da casa. Eu não preciso trazer quem não anda no nosso propósito. Deus está movimentando dentro da própria casa. Pegou isso no seu espírito? O Senhor é bom, amém? Eu quero chamar o missionário Cláudio para vir cá, orar agradecendo para nós em nome de Jesus. Depois o presbítero William nos dá a benção. Vem para cá, homem de Deus. Glória a Deus. A Cristina está pedindo que na hora que acabar, facilitador e vice-facilitador que estão aqui, procura ela ali, tá? Ela tem algo ali para falar com os irmãos.
Aleluias. Que Deus continue abençoando essa igreja maravilhosa, aonde nós temos aprendido cada dia mais a palavra de Deus. Eu quero nesse momento que você feche seus olhos, coloque a mão na altura do seu coração, aonde Deus tratou com você nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nesse momento, ó Deus, nós só temos que agradecer ao Senhor por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da tua igreja, o Senhor tem cuidado do anjo dessa igreja, e é por isso, Deus, que neste momento, juntamente com o teu povo, juntamente com a tua igreja, nós determinamos a bênção, a vitória sobre a vida da tua igreja, Pai. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, meu Pai, tem nos abençoado, o Senhor tem nos sustentado, e é por isso, ó Deus, que nós estamos aqui, meu Pai, e é por isso, Deus, juntamente com a tua igreja, eu agradeço a ti, meu Pai, por essa tão rica oportunidade, e pela tua presença em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus Pai, a glória de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre aqueles que amam e aguardam a vinda de nosso Senhor. E todos vamos dizer em uma só voz: amém. Até a última pessoa. Ministério Abba Pai vai cuidar da sua preciosa vida. Deus abençoe a cada um de vocês.